Olá pessoal, bem-vindos ao canal TechS. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver um exercício de polarização de transistores bipolares, tá? Nosso canal no YouTube é youtube.com/c/techs, www.facebook.com/techs são os nossos contatos. E se você gosta de tecnologia, programação, eletrônica, se inscreva no canal, acompanhe que de vez em quando a gente está soltando algo novo lá. Então vamos ao exercício. Aqui nós temos a definição dele: determinar o valor do resistor de polarização para operar o transistor nas condições dadas abaixo. Então as condições estão aqui: VCE igual a 10 volts, IC igual a 3 mA, o VBE de 0,7 e o beta de 400. Naturalmente, o VBE e beta se aplicam ao transistor, o VCE e o IC traduzem o ponto de operação. Nesse caso, eu vou fazer uma observação que VCE, na realidade, se a gente define, por exemplo, um VCE, automaticamente está determinando um IC, uma corrente de coletor para o transistor. Então, quando são dados os dois, a gente tem que observar, porque não necessariamente este valor aqui, normalmente quando se determina, né, a gente espera que seja o valor exato que corresponde a esse VCE, mas nem sempre isso acontece, né? Se a gente então observar o enunciado, a gente tem que verificar se depois, na saída, quando a gente resolver o problema, se o IC será esse. Caso não seja, o que acontece? Esse na realidade é um outro ponto de operação que a gente pode até resolver. Não faremos hoje, tá? A gente vai só verificar se é ou se não é aqui, e caso seja diferente, a gente só vai constatar que é outro ponto de operação. Mas, uma vez definido, por exemplo, um VCE, está 100% definido, e a gente vai encontrar um IC que poderá ou não coincidir com esse. Ah, então por que esse IC está aí? Imagino que no problema original, eu já não recordo, tem muito tempo que ele chegou para mim, pode ser que houvessem dois pontos de operação, tá? Então nós vamos usar o VCE para o cálculo, e o IC a gente só vai verificar, e se vocês quiserem, depois podem usar as mesmas técnicas para, caso o IC seja diferente, para calcular então o ponto de operação, né, o R1, tal que IC seja igual a 3 mA. Tá bom? Então vamos começar. Estou com esse circuito aqui no editor, e o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeira coisa de tudo, indicar as correntes no circuito. Então, eu tenho aqui no circuito as correntes. A primeira corrente está aqui, vou chamar ela de I1. Eu tenho uma segunda corrente que passa por aqui, eu vou chamá-la de I2. Tem uma corrente que passa aqui dentro, que eu vou chamar de I3. Uma outra corrente que circula aqui, que é o IB, corrente de base do transistor. Nesse trechinho aqui será o meu IC, naturalmente, né, do transistor. E aqui seria o IE. Seria o IE, mas eu não vou chamar de IE, eu vou chamar de IC. Por quê? Se nós acompanharmos os dados do problema, o que acontece aqui é que eu tenho um beta de 400. Logo, eu sei que IC é igual a beta IB. Ou, colocado de outra forma, IB é igual a IC sobre beta. Tá bom? E o que acontece? IC, seja lá o valor que for, sobre 400, vai me dar um valor muito pequenininho de IB. Logo, IC mais IB será IC mais IC sobre 400. Esse IC sobre 400, perto de IC, não é nada. Então eu vou desconsiderar e vou fingir que IC é igual a IE. No nosso caso, porque o beta é muito grande, será uma ótima aproximação, eu não tenho que me preocupar com isso, tá? Então vamos começar. Para começar, o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa malha principal, e daqui dessa malha principal eu vou extrair as equações, uma primeira equação para a gente avaliar o circuito. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui 2,2, aplicando a lei de Kirchhoff, vezes I1. Claro, faltou 15 da fonte, 15 volts da fonte, igual a 2,2 e 1. Agora eu só tenho quedas, né? Eu tenho aqui uma fonte fornecendo tensão e aqui eu tenho as quedas.
e aqui também mais menos. Lembrando que esta tensão aqui, dada pelo problema, é 10 volts. Né? Nós estamos usando ela, 10 volts. Então, vamos lá, vamos continuar aqui montando a nossa equação. 15 igual a somatório de todas as quedas, 2,2 e 1 mais 10, que é o VCE, mais ICRE, que é 1K, então é logo IC vezes 1. Pronto, tem minha primeira equação, que quando eu reorganizá-la, né, puxando o 10 para o outro lado, colocando tudo organizadinho, o que vai acontecer? Ela vai ser igual a 2,2 e 1 mais IC igual a 5. Vamos guardá-la. Vamos guardar essa equação por um momento que nós já iremos utilizá-la novamente. O que vai acontecer aqui agora é que nós vamos, então, para resolver, nós vamos analisar agora esta malha da base, tá? Então, aqui na malha da base, se nós observarmos as tensões, eu tenho uma tensão positiva aqui e eu vou ter as quedas de VBE e a mesma queda que eu já calculei aqui do outro lado, tá? ICRE. Então, vamos lá. Se eu, supondo que esse cara está me fornecendo a tensão, eu vou dizer que I3 vezes 10 igual a VBE mais IC vezes RE. Tá? Na prática, isso aqui será o quê? 10 e 3 igual a 0,7 mais IC. Ok, tem duas equações agora. O problema é, esta primeira equação envolve I1 e IC. E a segunda equação envolve I3 e IC. Logo, eu tenho duas equações e três incógnitas. Eu não vou conseguir resolver isso dessa maneira. Então, eu vou lembrar o seguinte, nós vamos aproveitar esta segunda malha aqui. Tá? Esta malha aqui vai resolver o nosso problema. Por quê? Se eu observar este ramo aqui do I2, eu vou ter a primeira constatação de que I1 é igual a I2 mais IC. Então, eu vou escrever isso aqui. I1 igual a I2 mais IC. E olhando aqui embaixo, eu vou observar que I2 é igual a IB mais I3. Logo que meu I3 é I2 menos IB. Então, vou colocar aqui I3 igual a I2 menos IB. Então, agora eu estou quase no ponto que eu queria, porque aqui eu já posso substituir I1 por I2 mais IC aqui nesta equação. Então, eu vou ficar com uma equação em função, né, de I2 e IC aqui, quando eu substituir. E aqui é que falta um passo, mas eu já posso substituir 3 aqui e eu vou ficar com um outro cara em função de I2, IB e o IC. Pois é, Eric, aí eu continuo com três incógnitas, eu vou ter o I2, o IB e o IC. Mas eu tenho que lembrar que IB igual a IC sobre beta. Então eu já coloco aqui que o I3 igual a I2 menos IC sobre beta. Perfeito. Agora eu vou ter o quê? Quando eu substituir o I1, eu vou ter IC e I2. E aqui, quando eu substituir o I3, eu vou ter IC e I2. Então vamos lá. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui então que o 2,2 vezes I2 mais IC mais IC igual a 5. Isso vai me dar a seguinte equação: 2,2 I2 mais 3,2 IC igual a 5. Opa, 0 não, 5. Pronto.
Então, ótimo, cheguei numa equação. E a outra equação, eu vou tirar daqui, ela vai ser 10 vezes I2 menos IC sobre 400, já vou substituir o beta, menos IC, estou passando esse C para o outro lado, igual a 0,7. Esta equação, depois de arrumada, né, mesmo processo que eu fiz aqui, e tirando o denominador, o que vai acontecer? Ela vai ficar igual a 400 e 2 menos 41 e C igual a 28. Tenho agora então um sistema de duas equações. Posso escrever esse sistema, vou escrever aqui no canto. Então o sistema é 2,2 e 2 mais 3,2 e C igual a 5. E a outra equação do sistema é 402 menos 41 e C igual a 28. Ok, para resolver esse sistema, basicamente o processo que eu utilizo é o seguinte: eu não vou resolver ele todo, tá? Mas eu vou indicar o passo principal aqui. O IC eu vou isolar a partir dessa equação e ele será igual a 5 menos 2,2 e 2 sobre 3,2. Com isso aqui em mãos, eu vou substituir C nesta equação e aí eu vou chegar no resultado. O resultado será o seguinte: eu já vou colocar para vocês. Vocês podem resolver o sistema para verificar, mas as minhas contas deram o seguinte: I2 igual a 0,215 miliamperes. Miliamperes porque nossa tensão está em volts, o 0,7 também é em volts, e as resistências estão em K ohms. Tá? Eu usei aqui no caso 2,2, 1, mas tudo K, né? Eu não estou colocando 10 ao cubo, então nossa corrente estará em miliamperes. Tensão em volts, resistências em K ohms, me dará correntes em miliamperes. Tá? E o meu IC será igual, depois de encontrar esse valor de I2, eu vou substituir nessa fórmula e vou encontrar um IC de 1,41 miliamperes. Olha que legal. Então, aquela coisa que a gente falou lá no início, deixa eu até separar esses resultados aqui, porque lá no início eu alertei para a questão do ponto de operação. E a gente acabou de ver que deu diferente. O IC deu 1,41 miliamperes, em vez dos 3 que ele indica. Então esse IC é de outro ponto de operação. Nós não estamos utilizando ele agora, tá? Não vamos utilizar esse IC aqui, esquece ele. Nós já determinamos aqui o ponto de operação e vida que segue, não tem problema nenhum. O que acontece aqui é o seguinte: a nossa missão é encontrar o R1. Para encontrar o R1 agora é muito fácil. Por quê? Eu tenho uma tensão entre os terminais de R1, essa tensão dividida por essa corrente que passa aqui me dará o valor do resistor. Ora, eu já conheço I2, 0,215 miliamperes. E a tensão que tem aqui? A tensão entre R1 é a tensão entre o coletor e a base. Logo, R1, vamos voltar aqui, colocar de preto. R1 será igual à tensão entre coletor e base, o meu VCB, sobre I2. Mas VCB é igual ao meu VC, né, o meu VCE,
tensão entre coletor e emissor, menos a tensão entre base e emissor. Será igual a 10 menos 0,7 sobre 0,215, tá? Isso aqui naturalmente é igual a 9,3 e o valor final de R1 vai me dar 43,26 k ohms. Valor final. Beleza. Com isso aqui eu acabei de determinar a minha resistência de base, a polarização está completamente definida. O que nós vamos fazer agora é colocar isso aí no SPICE. Nós vamos usar um simulador de circuitos para verificar isso aqui tudo e podermos comparar a nossa polarização com o simulador e aprender um pouquinho também sobre o simulador. Então, eu estou aqui com o LT-SPICE. Vamos criar esse circuito aqui no LT-SPICE e simular ele para ver como é que está a nossa modelagem, tá? Vou dando um alerta logo que o LT-SPICE, né, aliás, qualquer SPICE usa modelos que eventualmente nós vamos discordar um pouco daquilo que a gente está fazendo, mas a gente vai equacionar esses problemas aqui ao longo da resolução. Então tem 4 resistores aqui, tá? Vou colocar eles mais ou menos na posição. Tem um transistor. Para eu colocar esses resistores eu apertei R no teclado, atalho, F2, NPN, já apareceu, coloquei o meu transistor, F2 novamente, vou digitar voltage, já apareceu aqui minha fonte de tensão, pronto. E só me falta um componente que é o terra, G de ground, e coloquei o terra, pronto. Agora F3 eu vou conectar aqui os componentes. Então eu vou conectar aqui tudo no circuito. É bem fácil, é só eu clicar no terminal e vou guiando aqui o meu cursor até o outro terminal. Ele não me deixa errar muito aqui, o LT-SPICE, muito tranquilo de fazer. Pronto, e o circuito está montado tal qual. Opa, só falta conectar aqui o terra. Pronto. Então o circuito está montado tal qual aqui na figura. Aqui está a figura e o circuito está montado tal qual. O que é que acontece? Nós agora precisamos definir os valores desses componentes. Então aqui o R será de 2.2, K, não pode esquecer o K no simulador. Vou dar um nome também de acordo com o nosso problema, RC. Na prática aqui no simulador não, ele vai fazer as contas direitinho, mas para a gente colocar correlacionado com o problema eu vou colocar os valores aqui, os nomes, né, de acordo com o problema. R é 1K, R3, que aqui no nosso problema é o R2, né? Será de 10K. E o R, qual é o valor mesmo? 43,26. 43,26K. Ok, montado. Qual é o primeiro problema que a gente vai encontrar? O primeiro problema que nós encontramos é esse transistor, o default dele, do SPICE, do LT-SPICE, é um beta de 100. Tá? Esquecemos aqui o valor da fonte. Vamos colocar logo aqui também 15 volts. Então, como é que a gente faz? Se o beta desse transistor é 100 e o problema nos exige 400, como é que a gente faz? Fazemos dessa seguinte maneira. Eu vou definir uma diretiva que é chamada .model. Vou dizer que é um NPN 400, esse é o nome do modelo. Ele será um transistor NPN e eu vou definir um parâmetro chamado BF igual a 400. BF é de beta forward, quer dizer, é o beta da base para o coletor, que é o que é o beta que a gente quer. É porque no modelo tem um beta R, que é um beta reverse, né? Que é um valor de realimentação da saída para a entrada, mas ele não nos interessa.
Então, ok, coloquei aqui o meu modelo, Model NPN 400 é um NPN BF 400. E agora eu vou chegar aqui, onde está NPN, e vou colocar aqui um NPN 400. Pronto, com isso o nosso beta já está devidamente configurado. E aí a gente já pode executar uma análise. Quando eu já expliquei isso em outro vídeo, mas quando eu clico no botão de simulação sem ter uma análise pré-definida, ele me abre essa tela para eu selecionar a análise e eu vou querer aqui DC Operation Point, que é apenas um ponto OP. Já rodou a análise, tá? O que eu vou fazer aqui também é mostrar mais uma coisa antes da gente analisar os valores. Para facilitar a nossa análise dos valores, eu vou dar nome aos nós aqui internos. Então, clicando com o esquerdo aqui mesmo, você vê que ele aparece... Não, desculpa. Clicando aqui com o direito, ele vai aparecer esse aqui, Label Net, ou F4. E aí eu vou colocar aqui C, um C maiúsculo que é de coletor. Ok? Então, este nó aqui é o meu coletor. Tá? Vou novamente apertar aqui F4 agora no teclado, colocar um E, e o E vai vir para este nó aqui, tá? Ou seja, aqui é o emissor, e novamente F4. Por que eu aperto F4? Porque se eu repetir, né, do jeito que estava aqui, né, ele apareceria um E novamente aqui, e eu não queria, eu quero que ele apareça aqui, base agora. B, pronto. Então agora eu tenho coletor, emissor, base. Quando eu rodar o AP, aqui no Run, o que vai acontecer? Repara que agora apareceu aqui, ó, um VCC, um VC, um VE e um VB. Lembra que a gente gostaria que o nosso VCE fosse de 10 volts, foi o que a gente projetou. A gente analisando aqui rapidamente, olha só, 11.54 menos 1.35, está dando mais ou menos 10,2 volts. É quase o que a gente quer, praticamente bateu, mas não cravou. E aí eu vou mostrar para vocês um outro parâmetrozinho, que é uma coisa até um pouco mais avançada, mas eu vou mostrar por que não bateu. E como a gente pode dar uma melhorada nisso, tá? Mas vamos lá, antes da gente chegar nisso, o que eu vou fazer? Vamos mostrar esse VCE de uma maneira mais clara. Agora sim, eu vou clicar aqui com o esquerdo e repara que aparece essa caixinha, tá? Essa caixinha é um medidor. Ele está me dizendo a tensão VC aqui. Então vou apertar F8 para mover esse cara para o lado. Ele aparece agora essa interrogação porque eu desconectei. Então F3, conecto ele no circuito. ESC. E ele agora aparece aqui a tensão como deveria ser. Só é chato o posicionamento desse cara. Pronto, melhorou. Então com isso eu posso olhar um ponto no circuito. Se eu fizer a análise ponto OP, eu posso colocar esses valores de tensão ao longo aqui do circuito. Mas eu posso fazer melhor. Vamos supor que eu quero colocar aqui. Vou dar um ESC, vou apertar com o esquerdo do mouse. Ele apareceu o balãozinho, mas em vez de deixar no fio, eu vou colocar fora aqui. Vai aparecer pontos de interrogação. Clica com o direito e aí ele me aparece essa tela com as variáveis. Eu vou tirar esse cifrão e vou colocar então, eu quero VCE, então é VC menos VE. Então eu posso escrever uma expressão. Ponto, olha aqui, ó. 10.18 volts. Quer dizer, já está funcionando o nosso circuito. O ponto 18 ainda vou dar uma melhorada nele já já. Vamos colocar um texto aqui. VCE, ok. Esse texto fica aqui. Então já sei que o VCE é isso. Por que deu esse ponto 18? Porque o VBE provavelmente não está de acordo com aquilo que a gente deseja. Vamos medir o VBE? Vamos fazer o mesmo procedimento. Então vou clicar aqui com o esquerdo, vou colocar aqui fora, vou dizer que essa tensão é VB, vou tirar o cifrão, VB menos VE, também posso digitar direto, ok. Olha só que legal. Em vez do ponto 7, está dando ponto 78. Isso é quase 0,8 volts, né? Quase 0,8 volts. Então, é aí que está o motivo da minha diferença no ponto de operação, tá? Porque o modelo está me fornecendo um transistor que, na realidade, o VBE
é maior do que aquilo que a gente queria. Vamos colocar aqui também VBE e fica aqui na frente. Pronto. Como é que a gente resolve isso aqui? Dá para resolver, mas é um pouco mais chato. O que acontece é o seguinte, existe um parâmetro do transistor, do modelo do transistor, que é um modelo super complexo, mais um parâmetro chamado IS, que é a corrente de saturação. E esse IS, se eu não me engano, se ele for igual a 2,5 vezes 10 a menos 15 amperes, ele vai nos dar um VBE de 0,7 volts. Esse IS é uma corrente de saturação que tem a ver com a junção PN, uma coisa de física dos semicondutores. Não é aquela corrente de saturação quando você põe uma corrente alta na base, é diferente, é outra coisa, tá? Então a corrente de saturação intrínseca lá dos semicondutores é algo que tem a ver com temperatura de junção, aquela constante de Boltzmann, é algo que assim, é lá interno mesmo do semicondutor, não tem a ver com essa corrente de saturação externa, tá? Então, não confundir. E essa corrente de saturação, ela tem a ver com a tensão da barreira de potencial da junção PN, no caso ali o VBE, tá? E então eu vou setar ele que por padrão seria 1 a menos 16, tá? Eu coloquei esse valor de 2,5 vezes 10 a menos 15. Vou colocar aqui, alterei o modelo e vou rodar de novo a simulação. Repara agora, vamos ver aqui se deu certo. Repara agora que o VCE praticamente cravou 10 volts. Está me dando diferença só na terceira casa. Ou seja, ficou ótimo. E o VBE é praticamente 699,9 mV. Isso é praticamente 700 mV, né? 0,7 volts. Ou seja, com esse dado aqui no modelo do transistor, eu consegui fazer com que o meu ponto de operação caísse cravado onde eu queria. Posso dar uma olhada também aqui no meu IC, tá? Se eu vier aqui, eu posso colocar um marcador aqui também e escolher como parâmetro aqui o IC. Ah, tá. É porque eu esqueci de tirar o cifrão. Tiro o cifrão. Ok. E olha o IC, 1,41, exatamente, né, como a gente calculou, 1,41 mA. Aqui também está dando 1,41 mA. Então, gente, tá aí o exercício resolvido. Também trabalhamos um pouco com o modelo do transistor no LT Spice. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí o vídeo no YouTube, comentem aí também, tirem suas dúvidas e sigam a gente no canal, que daqui a pouco vai ter mais vídeo interessante de eletrônica e de tecnologia. Um abraço para vocês e até a próxima.